Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos ter um tempo de oração, entregar ao Senhor esse momento tão especial, Momento onde nós, pela fé, recordamos a obra, pessoa e obra do nosso Senhor. Que nós possamos mais uma vez celebrarmos com alegria esse tempo, Vamos orar. Querido Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez nos reunir aqui neste ambiente e juntos podermos com muita alegria celebrarmos a Tua mesa, Senhor. Obrigado por Tua obra consumada, obra que nos salvou, que nos salva e que nos salvará. O essencial das coisas é que nós possuímos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus com toda a realidade de sua pessoa e de sua obra cumprida. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Que nesse tempo, onde mais uma vez Tua palavra será aberta, como já o foi neste dia juntos aqui, tanto já recebemos do Senhor, que mais uma vez Tua graça possa nos assistir nesse tempo, que nós possamos ver a Ti em Tua palavra, Senhor, que possamos em espírito tocar nas realidades espirituais contidas em Ti, Senhor. Nós nos confiamos a Ti e pedimos que o Senhor mesmo seja quem nos ensine. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir então em Apocalipse capítulo 4, onde nós seguiremos. Estou usando nessa noite, por um motivo de um texto que iremos, uma tradução que ela é um pouquinho diferente da sua, é a tradução da Bíblia textual, que eu já tenho falado algumas vezes, Aqui no Apocalipse, ela não vai mudar em nada a leitura, então ficará tranquilo para os irmãos acompanhar. São pequenos detalhes apenas. Agora, em um texto que nós vamos, ela tem uma diferença muito importante. Essa Bíblia ela tem uma ideia assim, de consultar os manuscritos mais antigos, não apenas aqueles com maior quantidade, porque muitas vezes são esses que prevalecem, mas no sentido de serem os mais antigos, valoriza muito a qualidade da tradução, no sentido de ser mais antigo. Então é uma boa tradução, ela é chamada também de tira-teima, para você ir revisar algumas coisas nela. Então eu vou utilizar ela essa noite, que o Senhor possa nos assistir e os irmãos possam acompanhar aí nas suas Bíblias. Capítulo 4 então de Apocalipse, nós estamos nessa visão que João teve em espírito. Ele foi levado e nos céus ele viu como as coisas são lá. E João compreendeu então que os céus governam a terra. Em especial, João tem a visão de um trono estabelecido no céu. Irmãos, a visão desse trono significa muito para nós. Em dias como nós estamos vivendo, desafiadores, difíceis, tanta coisa acontecendo ao nosso redor, nós também precisamos em espírito nos elevar acima de todas essas coisas e ver esse trono estabelecido nos céus. João compreendeu, irmãos, que é este trono posto, imutável, inabalável, permanente, esse trono que rege, que governa toda a história. Toda a administração da história, do começo ao fim, parte desse trono. E então João compreende que, por exemplo, quando ele estava ansioso com relação às igrejas ali da Ásia Menor, ele compreende: eu não preciso ficar assim, porque há alguém no trono, e este alguém no trono é quem cuida de todas as coisas. Então, irmãos, essa visão do trono para nós é muito importante, que nós também possamos ser levados em espírito a ver esse trono, porque as coisas do espírito, como diz Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, elas se explicam espiritualmente. Então nós precisamos ir além e tocar em espírito a realidade desse trono estabelecido no céu. E João então vê muitos detalhes desse trono, que nós já citamos, muitas coisas aqui já. Ele viu o aspecto daquele que estava sentado no trono, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Ele viu o arco-íris, falando da aliança. No último momento nós falamos dos 24 anciãos, que é citado por Paulo em Colossenses 1,16, das coisas invisíveis que foram criadas. A primeira citada lá são tronos, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, etc. Então, além do mundo visível, irmãos, nós temos o mundo espiritual que também foi criado por Deus. Aliás, antes mesmo da criação do homem.
né? Então isso é muito importante para algo que nós vamos ver nessa noite. Antes do homem ser criado, já havia então esse mundo invisível, esse mundo espiritual, de onde nós temos Satanás e a queda de Satanás e tudo mais. Então isso é importante também. Então esses anciãos se referem àqueles anjos mais antigos que foram criados por Deus para administrar diante dele. Eles realizam aquele serviço sacerdotal, apresentando o incenso, né, taças cheias de incenso, apresentando também louvor ao Senhor por meio das harpas, né? Então tudo isso não são meros detalhes, irmãos. Isso realmente é o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Às vezes nós não enxergamos, nós não tocamos essas realidades, mas elas existem, né? E todas elas convergem para o trono. Nada disso, irmãos, possui glória em si mesmo ou para si mesmo. É para aquele que está sentado no trono. Então, quando nós vemos os detalhes desses seres celestiais, esses detalhes que cercam o trono, tudo isso é para chamar maior atenção para aquele que está no trono, a quem pertence toda a honra, glória e louvor. Então vocês vão perceber que nenhum desses seres celestiais, eles chamam a atenção para si mesmo. Mas é importante que nós vejamos, irmãos, como a administração de Deus é feita. Porque às vezes nós tratamos as coisas de maneira muito simples, né? E não percebemos o mundo espiritual tal como ele é. E a Bíblia fala muito disso. Então eu queria chegar aqui com os irmãos agora, depois nós falamos um pouquinho a respeito, no verso 5, desses relâmpagos, vozes e trovões, e também sobre as 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso aí tudo nós já citamos. Lembra da referência de Isaías 11, citando os 7 Espíritos de Deus. Também vimos a respeito do mar de vidro, semelhante ao cristal. E então agora chegamos ao que compete essa noite no versículo 6. Vamos ler novamente, porque a parte A nós já tratamos e vamos entrar então na parte B. Eu não trouxe nem anotação, irmãos, para não ficar tentado a entrar em muitos detalhes. Então o que o Senhor desejar nos dar aqui será o que nós vamos ficar, porque eu estou vendo que os detalhes são muitos, eu não consigo progredir, irmãos. É uma falha minha, às vezes acabo me estendendo muito no tempo também. Verso 6. E diante do trono há como um mar de vidro, semelhante a cristal. E em meio do trono, ao redor do trono, 4 seres viventes, que estão cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, e o segundo ser vivente semelhante a um bezerro. E o terceiro ser vivente tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes, cada um deles tinha 6 asas, ao redor e por dentro estão cheios de olhos, e não se dão repouso dia e noite, gritando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, e o que é, e o que vem. Aí na sua tradução está aí o que há de vir, né? Então chegamos a mais um detalhe desta cena que João viu no céu. Além desses 24 anciãos assentados nesses tronos, ele vê também 4 seres viventes, que aqui é chamado de seres viventes, mas em outro lugar da Bíblia se dá nome ao que são esses seres viventes. Então, irmãos, é muito importante compreender essas diferentes classes de seres que Deus criou, porque cada uma delas tem a sua função. Cada uma delas exercem alguma atividade diante de Deus, diante dessa administração de Deus, que converge no seu eterno propósito, né? E nós também, à semelhança deles, cada um tem a sua esfera e a sua atividade, o seu serviço na edificação da igreja. Deus não deixou nada entregue à mera imaginação, irmãos. Nada. Nem nas coisas visíveis, nem nas coisas invisíveis. Tudo é muito bem ordenado por Deus, não há bagunça. Deus é um Deus de governo e Ele estabelece as coisas conforme o seu coração. A semelhança, por exemplo, do tabernáculo e das disposições do sacerdócio, conforme Moisés viu, Deus falou para Moisés: faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Moisés ali não criou nada a partir dele, irmãos. É só um exemplo do que nós estamos tratando aqui. O governo de Deus é que estabelece as coisas. Assim também o é na igreja. É Deus quem dá a cada um conforme lhe apraz, na esfera que Ele mesmo determinou. E nós precisamos aprender a agir, a servir na esfera que Ele mesmo nos deu. Então nós vemos essa lição já aqui representada nesses seres viventes.
Então, já definindo quem são esses seres viventes, nós vamos a um texto que depois vai nos mostrar isso. Esses seres viventes são os serafins, chamados serafins. E eles são chamados de seres viventes porque eles não são anjos, eles são seres viventes mesmo, é uma outra classe dentro disso que Deus criou para si mesmo, para sua própria honra e glória. Então esses são os chamados serafins, que diferem um pouco a respeito dos querubins, por exemplo. Quando você vê a descrição dos querubins, vocês vão ver que eles possuem muitos rostos em si mesmo, né? Mais de um rosto. Os serafins não, aqui você vê quatro rostos, mas um em cada um. Já o querubim não, ele possui vários rostos em si mesmo, né? Então é diferente, e também a questão das asas. Mas enfim, eu não vou entrar nesses detalhes porque não é realmente o mais importante. Agora, uma coisa importante, com relação à diferença entre serafim e querubim. O querubim, ele tem mais relação com o exercer do juízo de Deus. Você vai ver que, por exemplo, quando o homem pecou, Deus proveu querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Você lembra? Então eles são aqueles que zelam, que exercem juízo. Você vai ver isso também, por exemplo, no tabernáculo. Sobre as pontas da arca, você tem a arca como uma grande caixa de madeira, você tem o propiciatório, que é ligado por uma moldura à arca, certo? Como isso aqui, irmãos, só para vocês entenderem, né? Então você tem uma moldura aqui e essa aqui é a tampa do propiciatório. Nas extremidades do propiciatório você tem também querubins. E Deus está mostrando com isso o zelo que ele tem para com a pessoa e obra de Cristo. Por isso que eles estão nas extremidades ali guardando, olhando para o centro, que é onde o sacrifício é realizado. Então os querubins, irmãos, isso é uma relação tão tremenda nas Escrituras. Os irmãos vão ver, se não me falha, depois os irmãos confiram. No Salmo 18, diz que Deus se move por meio dos querubins, exercendo juízos. Então isso não é uma coisa figurada não, irmão, isso é real, isso é parte do mundo espiritual. Então, os querubins são esses mais ligados com o exercer do juízo. Agora, os serafins, eles parecem, irmãos, quando você lê as Escrituras, que eles têm uma ênfase na proclamação da santidade de Deus. Então essa é a diferença. Um exercendo juízo, e você tem juízos realizados na Bíblia por meio desses seres, irmãos. Tá? Então o mundo espiritual é real, sim. Não é aberração, como muitos vão para um extremo, mas também nós não negamos a realidade do mundo espiritual. Então, por um lado, os querubins, mais ligados ao juízo, ao zelo. Por outro lado, os serafins, que são aqueles que proclamam a santidade de Deus. Eles estão ligados mais a esse aspecto da santidade. É por isso que você vê eles, cada um com um rosto diferente, né? Então o Senhor é visto por diferentes ângulos, por meio desses serafins. E de todos os ângulos, uma coisa é dita: que Ele é santo, santo, santo. E 3 vezes porque se refere à Trindade. Também é chamado por alguns de trisságio, né? 3 vezes santo. Então, irmãos, isso não é um elemento qualquer, e vocês vão entender por quê que Deus quis mostrar a João isso. Irmãos, nós não podemos desprezar o testemunho das Escrituras. Muitas vezes achamos que essas coisas não têm valor. Tem sim, irmão. Tem o seu lugar naquilo que Deus desejou revelar de si, do seu propósito. Então nós estamos vendo esses serafins, agora já tendo feito essas diferenças. E por que esses 4 rostos? Né? Primeiro porque 4 na Bíblia representa o número da criação. Por exemplo, você tem os 4 cantos da terra. Então o 4 na Bíblia representa toda a criação. E os próprios rostos que você encontra, você vai vendo o rosto de homem, o rosto de águia e etc. Você vai ver também que esses rostos representam toda a criação também. Então toda a criação diante do trono, representado por esses seres viventes, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então isso é muito importante. Agora, irmãos, nós vamos tocar algo aqui tremendo, que vai falar da mesa para nós. Eu queria ir com os irmãos a Isaías 6. Lá, esses mesmos seres, com as mesmas características, vão aparecer. Mas ali há um detalhe tão impressionante, irmãos, que essa Bíblia mostra. A nossa, infelizmente, não possui esse detalhe. Vamos a Isaías 6. Aqui aparece o nome de Deus, irmãos, conforme é no original, tá? Então não estranhe muito a leitura, tá bom? Isaías 6, vamos ler desde o verso 1.
E aconteceu no ano da morte do rei Uzias, que vi a Yahvé assentado sobre um trono alto e sublime, e a casa cheia de sua glória. Você está vendo que é a mesma visão lá de Apocalipse? Ele está vendo um trono e ele está vendo alguém sentado nesse trono, Yahvé. No caso, Deus mesmo, porque no capítulo 4 é Deus na Trindade aparecendo, e depois nós temos o Cordeiro sendo visto também no capítulo 5. E toda a casa cheia de sua glória, porque sempre temos essa relação de casa e de glória. Agora esse verso 2 eu preciso que os irmãos ouçam muito bem, porque esse detalhe aqui não aparece aí, e não é um mero detalhe. Então você não vai ver isso na sua tradução aí. Se quiser anotar em algum canto aí, o verso 2 nessa tradução diz assim: por causa do ato traidor se havia feito estar de pé os serafins. Aparece aí, irmãos? Não aparece na sua tradução. Por causa do ato traidor se havia feito estar de pé os serafins. Eu vou voltar e explicar isso daqui. Vamos seguir só um pouco o texto. Cada um tinha 6 asas, 2 para cobrir seus rostos, 2 para cobrir seus pés e 2 para voar. A mesma coisa que se encontra no Apocalipse. E alternando-se clamavam: Santo, 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 Yahvé Tsabaoth, ou aí, Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas tremiam ao clamor de sua voz, e a casa estava cheia de fumaça. Então disse: ai de mim, morto estou. Você está vendo o mar de vidro lá, irmão? Que reflete aquilo que nós somos? Quando nós vemos Deus no seu trono, irmãos, o próximo passo é vermos quem nós somos, diante da glória de Deus. Na tua luz, nós vemos a luz, Salmo 36, 9. Não é isso? Então aí está o mar de vidro, é a mesma visão. Isaías teve a mesma visão que João teve. São uns detalhes muito semelhantes, irmãos. Verso 4 ainda: eu, homem de lábios imundos, que habito em meio de um povo de lábios imundos, tenho visto com meus olhos ao rei, a Yahvé Tsabaoth. Mas um dos serafins voou até mim, com uma brasa na mão, que havia tirado do altar com umas tenazes. E tocando com ela minha boca, disse: eis que isto toca teus lábios, removida é tua culpa, e limpo teu pecado. Então ouvi a voz de Yahvé que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, por que esse detalhe do verso 2 é importante? Agora nós vamos tocar na essência do porquê que eu trouxe esses detalhes a respeito desses seres. Antes mesmo de Deus criar o homem, irmãos, e o homem ser provado como foi no Éden, algo aconteceu no céu. Já havia uma rebelião nos céus. A rebelião daquele que é chamado de o querubim ungido. Ou, como em algumas traduções também aparece, como nessa, o chamado luzeiro. Por isso que nós temos a tradução de Lúcifer, né? Então, algo já tinha acontecido no céu, irmãos. É por isso que você vê Satanás provando o homem lá em Gênesis 3. Então, antes da queda do homem, algo já havia acontecido no céu. E o que tinha acontecido no céu? Isaías 14, anote para você ler, e Ezequiel 28. Vai nos dizer a respeito da queda de Satanás. E os irmãos verão lá, se lerem, que achou-se iniquidade naquele ser criado por Deus. Ele se elevou acima do posto que lhe era permitido. Ele queria ser como Deus. A mesma proposta que ele fez para Eva. Se você comer, você vai ser como Deus. Sempre a mesma coisa, irmãos. Satanás muda a forma, as palavras, mas a essência é sempre a mesma. Então esse ser achou-se iniquidade nele. E irmãos, o que me impressiona, se você ler Isaías 14 e Ezequiel 28 e procurar as palavras no original, os irmãos vão ver que Deus permitiu que por meio da iniquidade desse ser, os demais também fossem provados no céu. É por isso que Satanás arrastou boa parte com ele. E hoje nós temos a oposição que temos aí de demônios e etc. Porque
Se você ler Isaías 14 e Ezequiel 28, segundo o original, os irmãos vão ver que quando achou-se iniquidade em Satanás, ele começou a fazer contratações, como que contratar mais para o seu lado. E Deus permitiu que isso acontecesse para que as suas criaturas fossem provadas. A mesma coisa, irmãos, você há de se perguntar, por que Deus não destruiu Satanás e pronto, colocou um fim nisso e nem precisava ter a tentação lá no Éden? É uma pergunta séria a se fazer. Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Irmãos, muitas vezes nós enxergamos mal o caráter de Deus. Deus permite que suas criaturas sejam provadas e tomem decisões. Esse é o caráter de Deus. Portanto, quando nós falamos que Deus é soberano, nós precisamos compreender que Ele age conforme o seu caráter. A sua soberania não é uma coisa desgovernada. Apesar de Ele poder fazer o que quer, Ele não age assim. Ele age de acordo com o seu ser. E então, irmãos, nesse caso, Ele decidiu contar com a responsabilidade de suas criaturas. E isso até mesmo no que diz respeito à esfera do mundo invisível e espiritual. E é por isso que nós temos a queda de Satanás, é por isso que nós temos um terço dos anjos levado com ele. Irmãos, isso não é uma coisa pouca não, isso explica muita coisa. Você deveria meditar sobre isso. E sabe o que diz respeito aqui? Por que eu construí isso tudo? Porque, irmãos, a Bíblia está dizendo que por conta do ato traidor, porque Satanás quer fazer com que Deus passe como mentiroso. É isso que ele tem feito ao longo dessa história, da história toda. E tem enganado a muitos, contando mentiras a respeito de Deus e do seu propósito. E Deus permite que os seres sejam provados. Irmãos, Satanás está dizendo, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mas os serafins se colocam de pé e dizem, santo, 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 é Yahvé de Sabaote. Satanás mentiroso, o serafim santo, ele é. E eles fazem isso voluntariamente. E sabe qual é a glória disso tudo, irmãos? Que o Senhor Jesus não venceu Satanás apenas na cruz, Ele também vai vencer na nossa experiência, por meio de homens fracos, tocados pelo pecado, que ficarão ao lado dele, e juntamente com esses seres angelicais e celestiais dirão, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu me arrepio a falar disso, porque é uma coisa tremenda, tremenda, irmãos. Satanás quer passar Deus como mentiroso. Esse é o testemunho, por isso que no Antigo Testamento você vê a arca sendo chamada a arca do testemunho. É por isso que você vê o tabernáculo, a tenda do testemunho, porque Deus tem dado um testemunho, Ele tem permitido que as suas criaturas escolham, Ele não tem imposto, porque se Deus inibisse essas escolhas, irmãos, a dúvida permaneceria, mesmo que Satanás fosse para o lago de fogo, a dúvida a respeito do caráter de Deus continuaria. As suas criaturas duvidariam a respeito dele, mas Deus não fez isso. O nosso Senhor Jesus, assumindo um corpo em semelhança de carne pecaminosa, Ele sentia fome, Ele sentia sede, Ele sentia dor, tudo isso, irmão, tudo isso que nós sentimos. E assim, Ele caminhou até a cruz e triunfou sobre Satanás. E agora, irmãos, sendo assunto aos céus, Ele derrama o Espírito. E por meio do Espírito, nós também venceremos Satanás no poder do Senhor. E esse é o testemunho da glória de Deus. Esse é o eterno propósito de Deus, que nós veremos toda a glória, toda a casa, toda a terra cheia da sua glória. Irmãos, os serafins, eles viam a terra cheia da glória de Deus, porque é assim que de fato é a história. Você pode ver outras coisas sendo postas aí, mas se você pudesse agora, irmão, ser arrebatado ao céu e ver o que está lá naquela cena, você vai ver a terra cheia da glória de Deus. Isso nunca vai mudar, irmãos. E Satanás é mentiroso. Sabe por que ele é mentiroso, irmãos? Deus disse, não coma, porque certamente morrerás. E Satanás, não. Se você comer, você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Irmãos, há quantos anos um testemunho simples tem sido dado? Quantos têm morrido? A morte tem imperado mesmo, de fato. Então Satanás é mentiroso. E os seres angelicais de pé, por causa do ato
traidor de Satanás. Eles se colocam de pé diante do trono. E, irmãos, esse som está ininterrupto lá no céu. O tempo todo. Nós não podemos ouvir, infelizmente, mas o tempo todo eles estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O tempo todo, irmãos. Ore, irmãos, para que o Senhor nos permita tocar essas realidades. Isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa perspectiva das coisas. E aqui um detalhe mais. Mais 5 minutos que estou dentro do tempo. Um detalhe mais. Na descrição de Apocalipse 4, agora já saindo de Isaías 7, de Isaías 6. Só um detalhe, irmãos. Essa expressão por causa do ato traidor vai aparecer em outros lugares do Antigo Testamento. Sabe um outro lugar que ela vai aparecer? Gênesis 22, quando Abraão oferece Isaque. Lá também aparece por causa do ato traidor. Mas quando você vai a Apocalipse 4, então, voltando lá, se os irmãos quiserem retornar, podem retornar. Só vou citar alguma coisa aqui, nós já vamos concluir. Na descrição aí que nós acabamos de ler, diz também que esses seres, eles são cheios de olhos na frente, por detrás, e mais abaixo que diz também que por dentro. Seres cheios de olhos, né? E eles são seres próximos ao trono. Próximos ao trono. Então, quanto mais perto de Deus, melhor se vê as coisas. Melhor vemos a Deus, melhor vemos a nós mesmos, olhos por dentro, e melhor vemos as demais coisas, olhos por fora, por detrás. Você está vendo a ordem? Olho diante para ver a Deus, olhos por dentro para conhecer a si mesmo e olhos por detrás para vermos as demais coisas. Irmãos, se nós não estivermos juntinhos de Deus, nós não receberemos luz a respeito de nós e não receberemos luz a respeito das demais coisas. Por isso Deus colocou esse testemunho por meio desses seres viventes, cheios de olhos, para mostrar que perto do trono é onde nós melhor vemos as coisas. Então, eu quero apenas terminar de ler a descrição aqui. Verso 9, Apocalipse 4, 9. Eu vou só ler aqui e nós concluímos. E cada vez que os seres viventes darão glória e honra e ação de graças ao que está sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostrarão diante do que está sentado no trono. Está vendo que o foco não são eles? É quem está no trono. E adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e colocarão suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiam e foram criadas. Vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor. Pai, nós te damos graça, Senhor. Bendizemos o teu nome e declaramos que tu és santo, santo, santo. Mentiroso é Satanás, que tem procurado, por meio de seu falso testemunho, mudar tua imagem, Senhor. Mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor não muda. Teu caráter é perfeito. Tu ages de maneira perfeita, Senhor. Tu és tremendo, maravilhoso. Tu não exige ou obriga o amor. Tu dá opção para que o amor escolha. Isso é maravilhoso, Senhor. Isso é tremendo. Isso é extraordinário. Porque o Senhor poderia fazer de qualquer outra forma, mas desta forma trará ainda maior glória a ti mesmo. Quando naquele dia o teu Filho for glorificado nos teus santos, aqueles que foram enganados no jardim, mas que foram recuperados por meio da obra do Calvário, e agora estes estão sendo trabalhados e darão testemunho diante de todos esses seres caídos, diante de toda a criação, de que o Senhor é santo e de que tua glória enche toda a terra. Bendito é o Senhor para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se achegar então à mesa.